pastor e os demais professores também, que sabemos que o Senhor já os preparou para tal também. O que vamos aprender ou relembrar, que possamos colocar em prática no nosso viver, para que possamos ser semelhante ao Senhor, para que possamos fazer conforme a tua vontade, o teu querer em nossas vidas. Abençoe, Senhor, do mais novinho de idade até o mais idoso, aqueles também que não puderam estar aqui na manhã desse dia, Senhor. Tu conheces o motivo de cada um deles, mas que também sejam abençoados. Perdoe os pecados de cada um de nós. Também, Senhor, abençoe os desempregados, que o Senhor possa abrir portas de emprego para que possam também se sustentar. Tudo isso nós te agradecemos e te louvamos e te pedimos perdão no nome santo do teu Filho Jesus, que morreu um dia na cruz para nos salvar. Amém. Amém. Podemos fazer a divisão das classes e retorna a palavra ao pastor. Meus irmãos, com a graça de Deus estamos aqui. Bom dia a todos vocês. Que nós possamos ter uma boa aula, que seja produtiva, que nós possamos tirar todo o conteúdo possível dela para nosso aprendizado. Eu louvo a Deus. Chegamos de viagem começamos a trabalhar na quarta-feira e já tivemos estudo bíblico e os trabalhos durante a semana. Com a graça de Deus, fomos e voltamos em paz. E não achamos a Bahia quente, como sempre, estava congelada, mas foi tudo bem, nós fomos e voltamos sem nenhum problema. Agradeço as orações dos irmãos que acompanharam, isso para nós é um prazer. Meus irmãos, nós damos as boas-vindas aos nossos visitantes. Temos visitantes hoje conosco, vocês são muito bem-vindos, que a graça do Senhor esteja com vocês. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia novamente em 1 Samuel, agora no capítulo 17. Adeus. Fecha aquela porta primeiro lá. Pode fechar esse vidro aí também. O cachorro está atrapalhando. Pronto. 1 Samuel 17. A partir do verso 41, eu parei a leitura até o verso 49. 1 Samuel 17, a partir do verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era muito ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá também esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras,
correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e, tomando dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra aqui, Senhor, lida, ela nos é abençoadora. E nós agradecemos porque ela vai trazer, ela já traz lições preciosas para nós, na qual vamos meditar. E pedimos a tua orientação, Senhor, nesse sentido. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelo cuidado. Eu quero, Pai, aqui agradecer, Senhor, pela recuperação do nosso irmão Dateus, da irmã Leni, da irmã Ana, que ambos, Senhor, estão aí se recuperando da Covid, e nós agradecemos, porque o Senhor não permitiu, Senhor, uma perda maior, mas o Senhor mostrou que o Senhor é quem cuida dos seus servos, Pai. Nós agradecemos pela bênção na vida de cada um de nós. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição, ela traz como título uma perspectiva mais elevada da realidade. O título da revista é Gente que Deu Glória a Deus. Eu gostaria de analisar na história de Davi, é uma história que todo mundo conhece. Crianças desde pequenininho aprendem a história do Golias, que era gigante, que vem Davi com uma pedrinha e joga na cabeça dele, ele cai. É uma história muito conhecida que mostra, então, um menino corajoso, crente, temente a Deus. E essa história vai nos mostrar algo muito maior. Eu gostaria de parar e pensar a respeito das coisas corriqueiras da nossa vida. Porque você lembra de respirar, Vivi? Você lembra? Toda hora assim, eu tenho que respirar. Você lembra? Ou você faz naturalmente? Normalmente você faz assim, você nem lembra que você está respirando. Você lembra de mandar o coração bater, Fátima? Coração bate? Não, é natural. Tudo funciona naturalmente. Esse funcionamento perfeito do organismo demonstra algo muito maior de um Deus que cuida de nós, que nos fez tão perfeitos, com o funcionamento do nosso organismo tão perfeito, que o funcionamento do meu organismo deve louvar a Deus. Mas já parou para pensar em outras coisas da nossa vida? Por exemplo, trabalhar. Você levanta de manhã, com esse friozinho, né? Aí você levanta de manhã, pega um ônibus, vai para o seu trabalho, desenvolve o seu trabalho, é produtivo, você vem para casa no final do dia, encontra a família, todo mundo feliz, e no final do mês você tem seu salário, você vai no mercado, compra ali o que precisa. O teu trabalho, qual é a importância do teu trabalho? Veja que a gente passa a ver, assim como a gente não percebe algo maravilhoso que é o funcionamento do nosso organismo, no qual nós respiramos sem ter que mandar respirar. Quando a gente está com asma, bronquite, essas coisas, a gente percebe que tem que respirar fundo. Aí a gente vê a falta que faz a respiração. Do mesmo jeito, a gente acostuma com o trabalho, porque o trabalho se parece algo natural. O que a maioria das vezes as pessoas fazem é reclamar do trabalho. Vou ter que enfrentar aqueles alunos, meu Deus, eu vou ter que ver aquele patrão chato. Esse trabalho é desgastante. A gente, na maioria das vezes, a gente reclama pelos males do trabalho que a gente tem. Mas a Bíblia diz que Deus ele nos sustenta com o nosso trabalho. A Bíblia diz que o bem que nós temos do nosso trabalho é poder comer, nos vestir e nos alimentar. Ou seja, ter o fruto do nosso trabalho é bênção de Deus. Então, quando nós nos levantamos para ir para o nosso trabalho, nós temos que dizer, Senhor, muito obrigado, porque o meu trabalho é bênção do Senhor. Se eu sou capacitado para trabalhar, obrigado, Senhor. Se eu tenho alunos para dar aula, Senhor, obrigado. Se eu tenho pessoas para comprar os produtos que eu fabrico no meu trabalho, Senhor, obrigado. Se eu tenho um patrão, é porque o Senhor me deu um emprego. E se eu tenho força para trabalhar, é porque o Senhor me dá forças. Senhor, obrigado. Veja, irmãos, o que eu quero despertar aqui é para que nós vejamos algo maior do que aquilo só que nós vimos diante de nós.
Nós vimos nessa pandemia muita gente ficar desempregado e sofrer as penas desses males que nós enfrentamos. E, ao mesmo tempo, nós vimos pessoas que souberam aproveitar oportunidades. Gente que trabalhou e trouxe renda para casa com máscaras, com outras coisas relacionadas a essa pandemia. E aí vê, então, que Deus sustentando num período tão difícil. Então, é motivo para dar graças a Deus. Temos que ver algo maior. Mas qual é a razão, por exemplo, do seu casamento? Quando você vê o seu maridão lá, bonitão, barrigudão, careca, deitado no sofá, roncando, você diz assim, ô, bênção de Deus, é assim? Normalmente reclama dele, reclama que ele está lá com aquela preguiça. Mas quanto que ele trabalhou para estar cansado daquele jeito? Quando você olha para sua mulher, já não é mais aquela garotinha novinha, bonitinha, que você encontrou com ela há tantos anos atrás, mas você também já não é mais aquele garotão bonitão e forte que era. E aí você só olha para as mudanças negativas, mas você não vê que aquela mulher foi a mulher que te deu filhos, a mulher que preparou alimentos para você durante a vida inteira, que te deu carinho, que te deu amor. Mas qual é a razão do teu casamento? Quando a gente vê a Bíblia falar de casamento, ela não fala só da união do homem para a mulher, porque fala. A Bíblia diz que o marido e a mulher devem gozar a vida um com o outro, ter prazer um com o outro, se alegrar um com o outro, se divertir um com o outro. Quando a gente lê o livro de Cantares, ele é até um livro quente, né? A gente pode ver lá algumas citações de Cantares lá, se a pessoa é meio dada a cuidados demais, vai ficar até com vergonha de ler algumas coisas. Fala da mulher que espera o marido debaixo da árvore para encher-lhe de amor. Poxa, no parque, mas está lá o marido e a mulher. E aí quando fala do marido, que a esposa o espera em casa, já com a cama forrada com lençóis de seda, a Bíblia está falando lá de relacionamento sexual, de um esperando pelo outro, dá prazer para o outro. Isso é bênção de Deus. E aí a pessoa olha para o relacionamento marido-mulher e só vê o marido e a mulher. Quando você vê tratar-se a respeito disso lá no livro de Efésios, e Paulo vai tratar mostrando o seguinte, depois de falar do casamento, de falar da fidelidade, da dedicação que um tem que ter para o outro, ele diz, mas eu não estou falando de vocês. Ele está falando de Cristo e a igreja. Então vejam, meus irmãos, que quando a Bíblia fala do casamento, e fala do casamento perfeito, da união, da entrega do marido e da esposa, do prazer desse relacionamento, ela quer nos mostrar que existe algo muito maior, muito melhor, muito superior, mas que Deus nos permite essa experiência terrena para que nós desejemos algo maior, grandioso. Nós temos que ter uma visão mais elevada do nosso casamento. E os nossos filhos? Semana eu vi um vídeo de uma menininha que está aprendendo a falar, e que o pai chega e diz assim, Bia, e ela, Bia, né? E aí está lá todo orgulhoso de ver a filha começando, a primeira palavra, eu creio que ela está aprendendo a falar, é o próprio nome. Que coisa linda! Mas o que a Bíblia fala dos filhos? Primeiro ela diz que é bênção do Senhor. É herança do Senhor, é herança porque pertence a Ele, Ele vai cobrar, Ele vai requerer os nossos filhos, então nós temos que saber educá-los. É dever nosso. Então, criar filhos não é só da mamadeira, botar fralda, não. Criar filhos tem a ver com responsabilidade com aquele que é Senhor da nossa vida. Então, nós temos que olhar para a nossa tarefa de educar os nossos filhos como algo superior, porque nós não criamos os filhos apenas para a vida. Nós preparamos os nossos filhos para aprender que existe um Senhor. Por isso que pais devem tomar um cuidado muito grande ao trazer filhos para a igreja, para não deixar que eles corram durante o culto, porque o culto é prestado a Deus. Outro dia, vendo uma pessoa comentar a respeito, o pastor disse, não gostei, o pastor foi lá e mandou, parou o culto porque para falar da menininha lá que estava andando na igreja. E eu falei, mas quem é que está errado, o pastor ou o pai que não deixou, que não pegou a filha e não segurou porque estava atrapalhando o culto? Mas às vezes o pai dá mais honra ao filho que quer correr durante o culto, que quer gritar e conversar e brincar durante o culto, do que a Deus, que é o Senhor, que é aquele que recebe o culto. Então nós devemos ensinar os nossos filhos a cultuar
a honrar, a adorar a Deus. Mesmo que às vezes você tenha que ser duro e segurá-lo, ou usar meios para que eles fiquem ali, já que vai ficar na igreja, para que tenha a sua atenção presa, para que não atrapalhe o culto. Então, veja, o que eu estou mostrando que é o namoro, o casamento, o nosso trabalho, o nosso alimento. A pessoa se levanta de manhã, aí você senta na mesa, tem um pão lá que você passa manteiga, o bichinho chega a estar derretendo, um café quentinho com leite para você tomar. E às vezes você toma sem nem ao menos agradecer a Deus, que é o provedor daquele alimento. Então, nosso alimento remete a algo maior. O alimento sobre a nossa mesa mostra que tem um Deus que nos sustenta. Eu gosto do texto lá do Salmo 81, no qual Deus, ele exclama: ah, se meu povo me escutasse, eu abateria o seu inimigo, eu sustentaria com trigo mais fino e com mel que escorre da rocha. Deus falando do sustento. Ele diz que jamais viu um justo mendigar o pão. Deus sustenta. Então não podemos esquecer, ao pegar um prato de comida, ao pegar um café com um alimento, ao ter algo para comer, nós não podemos esquecer que aquele alimento vem das mãos de Deus e devemos glorificar a Deus com aquele alimento. Quando nesse frio vamos lá e pegamos uma roupa quentinha e vestimos, nós não podemos esquecer que Deus é que nos sustenta, Deus é que nos veste. Paulo disse: se você tiver o que comer e com o que se vestir, fique satisfeito. Você já é extremamente abençoado por Deus de ter o seu alimento, a sua veste. Então, aprenda a glorificar a Deus e a honrá-lo com o prato de comida que você tem nas mãos. Gente que aprendeu a glorificar a Deus, a honrar a Deus. Eu creio que nós temos que tomar um cuidado maior, porque que a sociedade tem ensinado é que o homem pode, o homem faz, o homem conquista, que aquilo que o homem tem em casa é fruto do seu trabalho e é o que tem por trás disso aí é um esforço pessoal, é um preparo pessoal, e se esquece ou não quer ver que existe um Deus que dá todo o preparo, que dá todo o sustento, todas as condições para que ele chegou a esse ponto de ter passado num concurso, de ter um bom salário, de poder morar numa boa casa, de ter um bom alimento, de ter um bom carro. Tudo isso é para a glória de Deus. Veja que Deus avisou o seu povo quando ia entrar na terra prometida, que Deus prometeu uma terra boa, que mana leite e mel, uma terra de fartura. Deus prometeu libertá-los, tirar os inimigos da terra, e isso Deus fez. E aí agora esse Deus que vai dar tudo isso de bom ao povo, esse Deus, ele avisa o seu povo: quando vocês entrarem na terra, e quando vocês tiverem vencido seus adversários, e vocês tiverem fartura, não se esqueçam do Deus de vocês. Porque, meus irmãos, é muito fácil esquecer de Deus quando está tudo bem. É muito fácil esquecer de Deus quando você está dirigindo um carrão, ou quando você está de viagem nas férias, lá na beira da praia, né, Fátima? Chegou da praia agora. Lembrar de Deus quando você está sentado na sombra lá, na beira da praia. Quando você está comendo aquela comida farta. É mais difícil lembrar de Deus aí do que quando você está com dor. Quando você está sentindo: ai meu Deus, me abençoa, tira essa dor. Quando alguém está doente, é fácil lembrar de Deus. Quando não tem um dinheiro no banco, é fácil lembrar de Deus para pedir. Mas quando há fartura, as pessoas se esquecem de Deus. E aqui a lição vai mostrar exatamente isso. O dever que temos de nós honrarmos a Deus quando vencemos. De nós creditarmos a Deus as nossas vitórias. Creditar a Deus as coisas boas que temos. Creditar a Deus o nosso cônjuge e louvar a Deus pela presença dele. Porque veja, irmãos, que nós olhamos mais para os defeitos do nosso cônjuge e esquecemos que ele é bênção de Deus. A Bíblia diz que o homem que encontra a mulher encontra o quê? Vocês não sabem, não? Encontra um tesouro. Veja, mas a mulher que encontra o marido, que é marido, também encontra um tesouro. Então veja que nós esquecemos do bem, da bênção de Deus na nossa vida, olhando para os defeitos da esposa, para os defeitos do marido. Nós nos esquecemos de louvar a Deus pelo trabalho já feito e olhamos só agora para, às vezes, por momento de descanso.
Então, a lição agora nos remete à história de Davi. Davi era um menino ainda, um adolescente, talvez aí 13, 14, 15 anos, não sei exatamente a idade que tinha Davi, mas ele era muito jovem. Era um jovem que não podia, pelo menos 18 anos ele não tinha ainda. Ele não podia ir para a guerra. Seus irmãos foram para a guerra e ele foi ridicularizado pelos seus irmãos. Você fica aí cuidando das ovelhas do pai, porque nós é que vamos lá lutar essa guerra. E eles foram. Passou um tempo, então agora vai Davi levar marmita lá para eles. Marmita diferente, né? Com certeza carne seca, coisas que não eram perecíveis, e aí então ia ficar lá para que os seus irmãos tivessem o que comer durante o tempo da guerra. E aí ao chegar lá, estava aquele clima de medo. Para pensar. Do outro lado um exército enorme, mas na frente do exército um homem muito grande, um gigante, quase 3 metros de altura. E esse gigante, então, todos os dias ele estava lá afrontando. Quem é vocês? E vocês não podem comigo. Os filisteus vão pisar em vocês. Nós vamos acabar com Deus de vocês. Deus de vocês não é nada. Ele não somente afrontava o povo, mas ele afrontava a Deus. E aí, então, diante daquilo, o povo todo com medo. Imagina um exército todo com o rabinho entre as pernas, medroso, com medo de falar alguma coisa, com medo que o exército lá viesse, e eles estavam lá porque não podiam desertar, porque o soldado não pode desertar na guerra, e se ele poderia ser castigado, então estava lá, morrendo de medo. Aí chega aquele pirralho, aquele menino de cabelo vermelho, a Bíblia diz aqui que ele é ruivo, chega um menino magrelo, ruivo, aí de repente chega lá e fica indignado, é igual aqueles galinhos galizé, que tem aqueles galos grandes, ele está lá, não aguenta uma pancada, mas está lá e faz aquele barulheira danada, e chegou então aquele menino e ficou indignado. Como é que pode? Aquele homem grandão lá, afrontando o meu Deus. Veja que Davi, ele vê algo maior, como diz aqui, uma visão, uma perspectiva elevada. Ele não vê apenas inimigos que estão do lado de lá. Ele está vendo a ofensa que esse inimigo está fazendo contra o seu Deus. O Deus que ele louvava todos os dias lá enquanto cuidava das suas ovelhas. O Deus que ele pedia ajuda quando vinha, como ele diz, veio o leão e veio o tigre, e o urso para matar a ovelha. Eu fui lá e libertei a ovelha. Ou seja, ele pedia as forças de Deus, e agora ele, diante de alguém que estava zombando do seu Deus, ele não aceita. Ele vai lá e fica indignado com aquilo, porque aquela ofensa não é só a homens, mas é os homens que servem a esse Deus. E ele vai lá então e fala que está pronto para esse homem é levado então diante do rei. Porque veja, o rei tem um exército todo com medo, mas chega um menino corajoso, e esse menino corajoso diz: eu vou lutar, porque do outro lado o gigante estava dizendo: escolha um homem e nós vamos lutar, quem vencer os outros não precisam lutar. E aí então Davi chega e diz: eu vou. O prêmio era casar com a filha do rei, mas ele não estava olhando para isso, porque muita gente vê o que vai receber do trabalho que presta a Deus apenas as coisas materiais. É o erro da teologia da prosperidade. Você vai ser abençoado com mansões, com carros, com fazendas. Pode até ser que Deus te dê fazenda, dê carro, mas isso não é importante, porque a bênção de Deus não é aquilo que nós deixamos na terra. A maior bênção de Deus é a intimidade que Ele nos dá aqui para continuar com Ele. Mas isso é o que as pessoas normalmente veem. Os bens de vencer será então o casar com a filha do rei, o receber terras, dinheiro. Davi não olhou para isso, ele olhou para a ofensa que estava sendo feita a Deus. Ele vai lá e se oferece. O rei vendo aquele menino, os outros homens rindo daquela situação. Mas é engraçado, né? Como que as pessoas gostam de reclamar do trabalho feito. Cheguei lá, mas aquela peça da igreja, mas aquela ornamentação estava tão feia. Mas a comida estava salgada, a comida estava sem sal. Ah, mas as mesas estavam colocadas torta. Mas e você? Botou alguma mesa no lugar? Você veio fazer uma ornamentação? Você veio ajudar no preparo da comida? Em que você ajudou? Normalmente as pessoas, elas riem, elas
fazem chacota com aqueles que fazem, mas não fazem. Aqueles soldados estavam rindo de Davi. Eles estavam menosprezando Davi, porque ele era pequeno, era frágil. Mas nenhum deles teve a coragem que Davi teve. Chegou então diante do rei. O rei então colocou nele a sua armadura. O rei grande, acostumado a lutar, colocou aquela armadura e Davi mal conseguia andar. Como é que vai lutar com aquilo? Você não pode nem mexer. Davi então retirou e disse, não, não é por aí. Aí de repente lá vem então o gigante. Imagina aquela cena. O gigante vem de lá, todo poderoso, com seu escudeiro, com uma lança na mão que poucos homens conseguiriam até levantar. E é com aquela lança que ele iria jogar, que iria atacar, e com certeza matar o seu inimigo. É essa certeza que ele tinha. Que as armas, que as ferramentas de luta que tinha nas mãos dele, ele seria com certeza vencedor. E aí do outro lado lá vem o menino. Na mão, uma funda, é um estilingue sem o gancho, mais comprido assim, e aí então a pessoa põe a pedra e ela gira e solta um dos lados e a pedra vai embora. E ele passa então ali e pega algumas pedrinhas, 5 pedras, e coloca no seu alforje. Lá do outro lado o gigante diz, o que é que você acha que você está fazendo? Você acha que eu sou um cachorro para vir jogar pedra em mim? Mas é aquela pedra exatamente que foi jogada. E uma pedra só acertou a testa que o fez cair desmaiado. E ele então chega lá e pega a espada do próprio gigante e corta a sua cabeça. Meus irmãos, a gente vê aqui algo comum. A gente vê aqui a sorte, não é isso que as pessoas dizem? Davi teve sorte. Ele jogou a pedra, acertou bem na testa. Outro vai dizer, não, isso não é sorte, isso é perícia. Ele era acostumado a jogar, ele era bom mesmo para jogar pedra, acertava e não errava. Mas Davi, ele não via a sua perícia, ele não via a sua sorte, porque uma pedra só para derrubar um gigante é algo fora do comum. No entanto, foi apenas uma pedra, foi apenas um tiro, foi apenas a perícia de um menino? Não, foi algo maior. Tinha um Deus que deu perícia a Davi, tinha um Deus que fez a pedra, foi um Deus que direcionou a pedra, foi um Deus que fez que aquela pedra fizesse um estrago na cabeça daquele gigante e que ele caísse. Ver algo mais por trás daquilo que nós estamos vivendo. Veja que quando nós olhamos essa história, se nós olharmos só para aquilo que é natural, a gente vai ver que existe pouco de Deus na história. Mas se nós pararmos para ver o Deus por trás da história, a gente vê Deus chamando Davi, Deus mandando Davi para estar lá, Deus dando essa indignação no coração de Davi, fazendo com que Davi tivesse coragem de ir, que não tivesse medo de enfrentar alguém tão superior a ele. É isso que a lição vai tratar. O rei que Israel precisava. A gente lê na história de Juízes que chegou uma época onde não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo. Imagina se tivesse um carro com 4 volantes. E aí então cada um dos motoristas fala, não, eu vou para essa direção. Aí o outro diz, não, eu vou para essa. Ia para algum lugar? Agora vê um povo, cada um fazendo o que é certo. Vamos imaginar, somos poucos aqui. Mas vamos imaginar que cada um resolva fazer da sua vida o que quiser, do jeito que quiser. Nós vamos ser bons crentes? Vai ser uma igreja produtiva? Não, porque nós temos que ir na mesma direção do nosso autor e consumador da fé. Mas o que vimos aqui no livro de Juízes é que cada um fazia o que achava que era o correto. Deus, então, nós vimos a história, a leitura lá que aconteceu com Ana, o cântico de Ana. Deus, então, ouviu a oração de Ana, deu-lhe um filho, ela deu esse filho, e Deus já tinha um plano para esse filho, falou com esse filho, e ele se tornou o primeiro rei, no sentido não um rei que tinha coroa, mas ele tinha os 3 ofícios. Ele era sacerdote, que ele ministrava no templo. Ele era profeta, porque Deus falava com ele, e ele tinha que transmitir a palavra de Deus às pessoas, e ele tinha o ofício de rei, porque ele é que governava todo o povo. Então, este homem, Samuel, ele foi extraordinário. Deus teve um propósito muito grande na sua vida. E agora esse homem é o homem que está à frente do povo. Mas é um homem
que não agradava a todos. Já viu alguém agradar todo mundo? Já viu alguém? Não. E Samuel também não agradava. Por quê? Porque ele era muito correto. Ele sabia do seu dever e ele, uma vez por ano, ele rodava todo o território para levantar todos os assuntos pendentes, tudo que estava errado para corrigir. E as pessoas gostam de alguém assim? O cara que foi lá e meteu a mão no dinheiro, quando vê o fiscal chegando, ele gosta? Pois é, as pessoas não gostavam muito de Davi, ou desculpa, de Samuel. Elas queriam alguém diferente. O que elas queriam? Elas queriam um rei igual ao rei dos outros. E quando esse povo chega para Samuel e pede um rei, Samuel se sente ofendido. Ele diz, mas eu estou sendo rei, vocês estão sendo vitoriosos, vocês estão vencendo as batalhas, Deus está mantendo vocês libertos. Não, mas nós queremos um rei que vá à frente das batalhas como todos os outros reinos. Vejam, meus irmãos, aqui o grande desprezo deste povo de Deus em relação a Deus. O teu privilégio de ser um crente temente a Deus, que é jogado fora quando você quer ser igual a todo mundo. Porque você quer vestir igual a todas as meninas. Porque você quer ter a mesma vida que todos os outros homens. Porque você quer fazer as coisas igual a todo mundo. O crente não é igual. O crente é diferente. O propósito da vida do crente é diferente. A direção da vida do crente é diferente. O destino do crente é diferente. Como você quer ser igual a todo mundo? Mas esse erro do povo de Israel é o erro de muita gente de hoje, que não se vê muito a diferença entre o crente e o incrédulo. Você vê crentes fazendo coisas que envergonham o nome de Deus porque quer fazer igual todo mundo faz. E então esse povo chega, nós queremos um rei igual o dos outros. Por quê? Porque nós queremos ver um rei lá na frente, quando nós estivermos batalhando. Veja que esse não é o mesmo erro da idolatria. Quando lá em Deuteronômio 14, se não me engano, diz, quando eu apareci lá no monte, vocês não viram o meu rosto, para não fazer um retrato meu em figura de homens, de objetos, de animais. Deus está dizendo, eu não mostrei o meu rosto para vocês não fazerem uma imagem de mim. Porque a imagem, ficaria que eu vou levar a imagem para dizer, Deus está aqui. Olha que Deus está na frente, não. Se Deus disse, eu vou com você, você não precisa ver Deus. Ele não disse que vai com você, então acredita e vai. Mas o idólatra, para ele saber que Deus o ouviu, para que ele está sendo guardado ou protegido, ele leva o santinho, ou então ele leva um crucifixo, ele leva algo que vai mostrar para ele que Deus está lá, para ele poder ver. O que Jesus Cristo disse para Tomé? Bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Lá em Romanos, em Efésios Hebreus do capítulo 11, diz lá a respeito daqueles que eles louvaram a Deus e creram em Deus, apesar de não ver nada, me mostrando que a fé é a certeza das coisas que não se vê. Por que a certeza? Porque quem prometeu é que é fiel. Porque quem disse que faria foi Deus, então temos que crer e acreditar. Então vejam, meus irmãos, que aqui o povo estava querendo algo para ver. Nós vamos ser vitoriosos porque lá tem um rei. E o rei garante vitória a quem? Eles jogaram fora. Eles abdicaram do chamado para ser santo, do chamado para ser povo de Deus e abdicaram do próprio Deus. E aí então? Eu lerei essa parte aqui. Eles estavam abdicando do chamado para ser um povo santo, separado e distinto para ser o povo igual às nações pagãs. A Bíblia diz que Deus, ele continua fiel mesmo que nós sejamos infiéis. Deus, ele continua fiel à sua aliança. Deus, ele quer que nós continuemos fiados nele, confiados nele. O povo precisava de um rei? Não, não precisava, mas Deus já tinha prometido para eles. E às vezes a gente acha que quer uma coisa porque precisa. Você precisa de tudo aquilo que você deseja? Nem sempre.
Quantas vezes você gasta um dinheirão em alguma coisa que não tem nada a ver? Você compra uma roupa que é linda quando você vê, e depois você, ao colocar essa roupa, você diz, eu não gostei, larga a roupa para lá e nunca mais usa. Você precisava mesmo daquilo? Eu gosto de fazer o seguinte, quando eu vou ver alguma coisa para comprar, eu tiro a carteira, o cartão e deixo lá em casa. Porque sem cartão e sem carteira, o cara não vai me vender de graça. Aí eu vou lá, olho, verifico direitinho, tá tudo certinho. Gostei? Então, beleza. Então você vai levar? Não. Eu vou para casa, eu vou pensar. E aí então depois eu volto. E aí eu chego em casa, eu penso, precisa mesmo? Será que eu estou precisando daquilo? Será que vai ser necessário ele lá em casa? Será que esse dinheiro não vai fazer falta em outro lugar? E aí, não, melhor mesmo não estou precisando daquilo agora não. Você passa. A gente compra a maioria das coisas pelo, aquele imediato, aquele impulso. E a gente faz. O povo de Israel estava querendo o rei pelo impulso. E Deus já estava preparando para eles um rei. Deus deu um rei. E deu um rei do jeito que eles queriam. É o que vai falar o segundo ponto da lição. A visão de mundo em conflito. Visões seculares. Aquilo que agrada aos olhos, aquilo que agrada ao coração é aquilo que a gente quer. E será que é isso que de fato Deus quer para você? Aquilo que aos olhos é bonito, que quando o rapaz vai escolher a moça, ele quer a mais bonita. Será que é ela que vai amar? Será ela que vai cuidar dele? Será que com ela que ele vai formar uma família? A mulher olha pela beleza do marido, aquela beleza passa. Por pouco tempo aquele rapagão bonitão, ele perde toda aquela casca lá e fica feio igual aos outros. Aquela moça bonita, formosa, aquela beleza passa, e aí? Quando ele vai descobrir que ela só tinha casca e não tinha interior nenhum, a vida dele com ela está perdida. E ele vai sofrer por isso. Será que Deus quer apenas o exterior? Vocês se lembram da campanha do Fernando Collor de Mello? Como candidato, tem muitos anos. Mas eu ainda me lembro do caçador de marajás. E botava aquela imagem, é o cara que vai transformar o Brasil. É o herói brasileiro. E aí ele aparecia igual o Caiado, Apareceu lá montado um cavalo branco, parecendo um cara que vem. Eles vendem uma imagem que o povo quer. E qual foi o rei que Deus deu para Israel? Deus deu o rei para mostrar, eu vou dar o rei que vocês querem, para mostrar que não é esse rei que vai levar vocês à vitória. E Deus deu Saul. E como é que era Saul? Saul era o bonitão. Saul era o cara. Ele era o rei que a mulherada, se fosse hoje, ia querer seguir na internet, querer ver cada passo dele, ia querer tirar selfie com ele, ia ter que ficar bem alto, porque diz que ele era mais alto que todos os homens, e ele e os outros homens ficavam do ombro dele abaixo, era um homem muito alto, era formoso, e aí então o povo diz, é esse o rei que nós queremos. Eles viram o conteúdo de Saul. Vocês se lembram o que aconteceu com Saul quando ele foi ser entronizado? Alguém lembra o que aconteceu com ele? Ele fugiu e se escondeu entre as malas. Era esse o rei que o povo queria? Era esse o rei para estar à frente do povo? Ele era bonito, ele tinha boa aparência, ele tinha uma altura que se destacava de todos os outros, mas ele era medroso. Ele não tinha nada no seu interior, ele era um homem orgulhoso. Quando eles foram lutar e Deus deu a vitória a eles, quando ele voltou, ele fez uma estátua dele mesmo. Está aqui, o rei que deu a vitória a vocês. Quem tinha dado a vitória foi Deus. Mas, irmãos, isso nós estamos, que a lição está tratando, é para nós olharmos para, de fato, o que de fato tem valor. O que as nossas escolhas refletem? Será que as nossas escolhas refletem um temor a Deus ou a busca de ídolos para satisfazer os nossos olhos e o nosso coração? Veja, irmãos, que Saul era o rei que os outros queriam. Era o rei que estaria à frente, que chamaria a atenção. Na Filipina, eu acho que nas Filipinas, mostrou lá o rei deles lá, e um reizinho magrinho, feinho.
E aí o pessoal fazendo um comentário dele lá feio, né? Como que um rei desse está à frente? Mas como que Isaías, ele representa Jesus Cristo, que Jesus Cristo viria? Você lembra? Diz que o servo sofredor, ele seria como raiz de uma terra seca, sem formosura. Ele seria alguém do qual as pessoas virariam o rosto. Esse Jesus bonitão, olho claro, cabelos compridos que aparece aí, não é Jesus. Esse Jesus, ele é o Jesus do Michelangelo gay. Michelangelo que foi pago pela igreja para poder pintar aquele quadro, né, da Santa Ceia. Ele foi colocando o rosto dos apóstolos, porque os apóstolos não têm importância, mas quando chegou no rosto, Jesus disse, mas eu preciso fazer o rosto de Jesus? Aí então, ele queria alguém bonito. Aí ele estava lá no bar daquela antigamente, né? Naquelas bodegas que tinham lá. E aí então estava lá um homem bêbado, um nórdico, um homem bonito, alto, forte, cabelo grande, olhos claros. Ele disse, achei Jesus. Aí ele levou esse homem para a casa dele e pintou o rosto de Jesus da Santa Ceia, o rosto que aparece aí. Mas a aparência de Jesus, que é dita na Bíblia, é que Jesus não chamava atenção para ser rei. Ele não era alto, ele não era bonito, ele não tinha cabelo liso. Possivelmente ele tivesse uma pele escura, porque a pele dos judeus era de alguém meio queimado, é o povo do Egito, daquela região, que é um povo mais moreno, mais escuro. O cabelo podia ser enrolado, talvez ele estava mais para uma pessoa negra do que para uma pessoa branca. Ah, mas colocar um Jesus negro de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente quer alguém mais bonito. Essa é a questão. Querer algo que agrada os meus olhos. Veja, meus irmãos, que a escolha de Davi, a escolha de Saul, mostra aquilo que o coração do homem quer. A escolha de Davi é a escolha daquilo que Deus quer. O que Deus quer para você? O que Deus tem te dado? Mas o que você quer? Você tem louvado a Deus por aquilo que tem recebido dele, ou você tem reclamado de Deus por aquilo que você tem recebido dele? Ou tem achado tudo muito pouco? É interessante que a gente vê na história de Elias, quando ele fugiu, estava lá naquela caverna, aquele lugar onde tinha água e ele era alimentado por corvos. No princípio ele tinha aquela fartura, e Deus vai e tira a fartura, e ele é obrigado a ser sustentada por uma viúva durante quase 3 anos, e Deus nunca deixou faltar. E Deus foi louvado. E a grandeza de Deus foi reconhecida exatamente no sustento com pouco. Quando acabou a carne e acabou a fartura da água lá na caverna, ele ficou com medo. Quando ele foi levado até o sustento com a viúva, ele aprendeu a confiar no Senhor. Então, meus irmãos, que nós devemos então olhar e ter uma visão correta daquilo que temos, daquilo que desejamos e qual é a razão para termos e qual é a razão de nós elevarmos os nossos olhos para o Senhor. Visões elevadas. Qual é a visão que nós devemos ter? A nota que evidencia o contraste entre Davi e Saul é tocada pela primeira vez na canção de Ana, em 1 Samuel. Ela, que era ridicularizada pela sua rival, exalta triunfante ao Deus que quebra o arco do forte e cinge de força os débeis. Deus é o dono da vida e da morte. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Essa é a visão de uma mulher que ela viu no filho que recebeu a bênção de Deus. Deus olhou para ela e ela louvou a Deus pelo filho do seu ventre. E ela reconheceu que ela recebeu uma vida que pertence a Deus. Essa história também é apresentada lá no livro de 1 Samuel 16, verso 7, que diz: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nós devemos oferecer o nosso coração a Deus. E aí vem aquela história do pessoal, mas Deus não é açougueiro para querer coração? Nós temos o coração como centro das nossas emoções. Quando a gente vê o Shema que diz que Deus ele deve ser adorado com toda a força, todo o entendimento, com tudo aquilo que você tem,
Quando a gente vê Apocalipse, dizer toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados ao Senhor, Deus, ele quer toda a nossa emoção, todo o nosso entendimento, todo o nosso louvor. Deus, ele tem que ser glorificado conosco inteiramente. Ontem eu fui na casa de uma moça pequenininha que está aqui, cheguei lá, tinha uma feijoada, pensa aí, uma feijoada na casa da Vivi. E eu cheguei em casa, eu agradeci a Deus pela aquela feijoada gostosa que eu não fui lá para buscar, mas eu voltei trazendo. Agradecer a Deus por uma comida gostosa, porque Deus é que guiou as mãos da Vivi para fazer aquilo. Meus irmãos, que nós tenhamos então essa visão elevada de que Deus é que fez, Deus é que deu, Deus é aquele que é o sustento. Davi, ao que tudo indica, era menor entre os seus irmãos, e a única habilidade que ele tinha era de ser pastor. Mas peraí, ser só pastor? Tempo atrás saiu no jornal Brasil Presbiteriano, a igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana do Gama, estava precisando de pastor. E aí, levada pelo conselho da igreja e pelo pastor, que era também meu professor de seminário, eles colocaram lá as exigências para uma pessoa ser o pastor daquela igreja. Que tenha doutorado, que tenha mestrado, que tenha isso, que tenha aquilo, que tenha não sei quantos anos de ministério e no seu... Era praticamente impossível ir para aquela igreja. O novo pastor foi encaminhado para a igreja e em pouco tempo aquela igreja foi rachada, foi dividida. Será que o que a igreja precisa é um pastor com doutorado, pós-doutorado, isso, aquilo? Isso é ruim? Não. Isso é muito bom. É muito bom que o pastor tenha conhecimento, que tenha preparo. Mas o pastor, a primeira coisa que o pastor tem que ser é pastor. Pastor de ovelha. Que goste de sentir o cheiro das pessoas, que goste de sentar com elas, ouvir a sua dor, dividir a sua alegria, planejar junto, estar junto. E Deus, ele queria este homem para frente do seu povo, o pastor de ovelhas, que sentia a dor da ovelha, que estava lá para tirar o espinho do pé da ovelha, que ela estava mancando, que usava o seu cajado, o cajado do pastor é curvado assim, para ele poder pegar pelo pescoço e puxar a ovelha para poder tratá-la. Então este homem, o que ele tinha espetacular? Ele era pastor. E ele era um homem que amava as ovelhas, era um garoto que amava as ovelhas. E aí diz, quando veio o urso para atacar as ovelhas, eu fui lá e eu arranquei a ovelha das mãos, das patas do urso. Quando veio um leão pegar a ovelha, eu fui lá e lutei contra o leão. E eu dei a vitória, e eu consegui a vitória. E quando ele vai até então a esse gigante, ele diz, eu vou em nome do Senhor. Veja, meus irmãos, que esse era um menino que temia a Deus, tinha Deus no seu coração, sabia que Deus é quem lhe dava a vitória e amava as ovelhas que ele cuidava. Agora ele, como rei de Israel, ele seria um rei que amava. Veja que Davi, ele mostra isso quando ele estava em batalha. Quando Absalão tentou tomar o seu trono e ele fugiu com os seus soldados. E aí então 2 soldados, vendo que Davi estava com sede, eles não pegaram uma água ali de perto. Eles se esgueiraram, foram até Jerusalém e pegaram uma vasilha com água lá de Jerusalém, levou para Davi. Diz, olha aqui, a água de Jerusalém. Nós enfrentamos risco de vida para poder trazer a sua água. E Davi disse, não, eu não posso beber essa água sozinho. Por quê? Porque nós não podemos estar lá em Jerusalém. Vamos lutar juntos para estar lá. E ele se recusa a beber aquela água, porque ele vê que todos devem ser vencedores juntos. Davi era um homem que estava sempre na batalha. Do dia que ele não foi o dia que ele pecou. Foi o dia que ele foi lá e viu a mulher do outro lá tomando banho, foi lá e mandou trazer e ele caiu em pecado. Mas Davi, o que marca a sua vida é ele estar à frente. Ele não ficava como os outros reis lá em cima olhando, como era o caso de Saul. Ele se embrenhava no meio, ele lutava junto e o povo diz, o nosso rei está lutando, vamos lá proteger o nosso rei. E aí então todos lutando com muita força, eles venciam. Mas irmãos, essa questão das coisas que envolvem a nossa vida é algo que devemos ver como algo superior. Como disse, devemos então glorificar a Deus.
Na primeira conversa com alguns homens no acampamento de Israel, como na entrevista com Saul e no diálogo travado com Golias, Davi glorifica a Deus mostrando o que realmente estava em jogo, o que aparentemente só ele via, a honra e a glória de Deus. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O bate-boca com Golias, inflamado, viril e, acima de tudo, assim como tudo na vida, é teológico. A tua vida é teológica. Deus, ele é o centro da tua vida. E quando você fala de alimento, você deve falar de Deus. Quando você fala dos seus anseios da sua vida, você deve falar de Deus. Quando você fala do seu trabalho, você deve lembrar de Deus. As discussões que estão ao seu redor são discussões teológicas lá no fundo. Elas vão refletir ou a rebeldia daqueles que estão discutindo contra Deus, ou vão refletir o cuidado daquele que está discutindo ao tratar a respeito do Deus que é o Senhor da sua vida. Mas lá o fundo da vida, o fundo da história, a motivação maior das coisas acontecerem, elas são todas espirituais. Nós vivemos no mundo espiritual. O mundo espiritual, o mundo natural está totalmente junto. E há um inimigo que luta contra nós e contra o povo de Deus. Quando a gente vê Apocalipse falando a respeito do dragão, que ficava lá deitado olhando, esperando o momento certo de destruir a mulher que estava grávida, que teria o filho. Não está falando de Maria, não. Está falando da igreja, ainda do Antigo Testamento, no qual ela esperava o Messias nascer. E diz que quando nasce o menino, essa mulher é levada, então, para o deserto e protegida por Deus. A igreja é protegida enquanto esse menino sobe para os céus. Então, veja, irmãos, que há um inimigo que persegue a igreja. E o povo de Deus tem esquecido desta luta espiritual e tem parado de espiritualizar a sua vida. Também não podemos ver coisas espirituais em tudo. Nós não podemos ver espíritos, por exemplo, em cada espírito no banco, espírito naquilo, espírito daquilo. Tomemos cuidado com isso. Sabemos que Satanás tem poder, mas não para fazer tudo o que quiser. A Bíblia diz que ele, com o seu poder, vai enganar a muitos. Mas nós temos que saber o seguinte: o maior poder que Satanás pode aparentar ter, por maior poder que ele apresente ter, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Contra o povo de Deus não vale encantamentos. Como disse Balaão, eu não posso amaldiçoar aqueles que foram abençoados por Deus. Satanás não toca naqueles que são abençoados por Deus, e nós não precisamos ter medo. Mas nós temos que saber que passos dados pelos agentes de Satanás, eles têm a motivação de glorificar a Satanás. E nós temos que saber que os nossos passos, todos eles, devem glorificar a Deus. Portanto, aprendamos como Davi, que estava lá com a funda na mão, era a sua arma, estava com a sua habilidade no seu coração, mas ele diz: você vem com lança, você vem com espada, mas eu vou em nome do Senhor. As nossas vitórias são vitórias de Deus em primeiro lugar. Se você passou num concurso, glorifica a Deus. Comprou uma casa, glorifica a Deus. Conseguiu um emprego, glorifica a Deus. Arrumou a namorada, glória a Deus. Não importa o que aconteça na tua vida, Deus, ele deve ser glorificado. Pessoas que glorificaram a Deus, Davi foi um deles. Que não seja só Davi, que você seja também um desses. Amém? Deus abençoe. Irmãos, para nós encerrarmos, vamos louvar a Deus mais uma vez. Abrir os nossos cenários no hino 313. Tem alguma outra sugestão? 313. Quem de Cristo ao lado agora quer andar,
Peraí, eu vou tentar tirar diferente aqui. Quem de Cristo ao lado agora quer andar, quem a sua vida quer lhe dedicar, tudo abandonando a Jesus seguir, encarando as lutas que lhe possam vir. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-los, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não ambicionando honras ou poder, eis-nos todos firmes para combater. Quem o amor de Cristo venha contemplar, há de resoluto ao seu lado estar. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-los, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não com ouro ou prata, foi Senhor Jesus, que nos redimiste, mas por tua cruz. Sim, com o teu sangue, sangue remidor, tu nos resgataste de uma vez, Senhor. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. A peleja sempre dura nos será, inimigo forte nos combaterá, mas onipotente é o Rei dos Reis, a vitória é certa para os seus fiéis. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Bem, vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de aprendermos um pouco mais da sua palavra. Certamente o nosso coração sai daqui alegre, né? Saímos mais entendidos, com um pouco mais de entendimento, né? Eu certamente aprendi coisas que eu ainda não sabia, né? É isso que é importante, por isso que é importante a gente estar aqui, coisas que eu não sabia, eu saio daqui entendendo melhor, e que a gente possa crescer, né, todos os dias na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças e agradecer a Deus. Logo em seguida está aberto aí para os avisos. Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus, por nós. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada, Deus. Sem o Senhor, nós não estaríamos aqui, Pai. Obrigado pela vida do pastor que trouxe para a gente esse estudo, Senhor, que alegrou o nosso coração, Pai, que nós possamos ser, Deus, fiéis ao Senhor, que nós possamos glorificar ao Senhor em tudo na nossa vida, Pai, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, em qualquer esfera, Senhor, da nossa vida, que o Senhor possa ser lembrado, que o Senhor possa ser glorificado, porque realmente é o Senhor, Deus, que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor, Pai, que nos livra de todo mal, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos dá o trabalho, é o Senhor que nos dá o alimento, o lar, Deus, e é por isso que nós glorificamos ao Senhor, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, infiéis, o Senhor permanece fiel para conosco, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus, tudo mesmo que o Senhor tem feito, que o Senhor fique com os nossos irmãos que estão
presentes aqui na igreja, que o Senhor abençoe também aqueles irmãos que estão acompanhando de casa. O Senhor abençoe os irmãos que estão enfermos, ó Pai, aqueles irmãos que de repente têm o desejo de estar na tua casa, mas a enfermidade Deus não permite, que o Senhor esteja lá com eles também, Deus, que o coração deles esteja alegre, esteja em paz. O Senhor abençoe os nossos irmãos, Deus, que estão com Covid, que eles possam se recuperar prontamente, estar aqui conosco novamente, louvando e engrandecendo o teu nome, Pai. Nos dê, Senhor, um bom domingo, Pai, com a nossa família. Abençoa o nosso culto logo mais à noite. O nosso pastor que estará trazendo para a gente a mensagem, Pai. Abençoa aos presbíteros que estarão na liturgia, Senhor. E fica com a gente, Deus. É o que nós pedimos, é o que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Irmãos, nossa semana, ela inicia, no caso, próximo domingo, né, que é a próxima semana, ela vai iniciar com a semana de oração. Então, próximo domingo, no domingo, será dirigido pela UPH e logo depois da reunião de oração teremos o café da manhã. E os irmãos estão convidados para domingo de manhã, o próximo domingo, às 8 horas da manhã, estar aqui para orarmos. E aí tem já aqui a sequência, que vai, mas é para outra semana ainda. Só lembrar, então, no domingo, vimos mais cedo, para depois da reunião de oração, do café da manhã, nós teremos, então, a escola dominical. Esse é o único aviso que tem domingo. Alguma sociedade tem algum aviso? Não, né? Então, meus irmãos, nós vamos convidar aqui à frente o Luiz. Cadê o Luizinho? Luiz está conversando, não ouviu? Vem cá, Luiz. Luiz faz aniversário dia 28. Hoje todo mundo pode ir lá na casa lá no apartamento da mãe do Luizinho, que ele vai fazer o almoço para nós. É, Luiz? Né? Então tá bom. Deixa eu só ver aqui. Então vai ser no dia... Tá, no dia 7 vai ser então no outro sábado, no final da semana de oração, né? Então aí, ó, que as mães já se preparem. No dia 7, as nossas crianças serão levadas para o parque da cidade, onde vão passar lá boa parte do dia. Nós vamos sair cedo. Que horas? Então nós devemos sair daqui às 8 da manhã, que também o sol quente também não é legal. Vamos sair daqui umas 8 da manhã, vamos passar boa parte do dia. No meio da tarde, então, a gente volta. Isso. Então, uma boa parte da tarde aí a gente volta. Então, pedir aí também que os pais que têm carro possam levar o seu filho e levar outras crianças que não têm carro. Porque nós vamos lá ficar, nós tivemos no parque com as crianças há poucos dias, foi uma experiência muito agradável. E vamos também, novamente, as crianças todas estar juntas lá. Só pedir, porque é o seguinte, esse tipo de programação não é uma programação para se convidar gente de fora. Mas como assim, pastor? A gente faz, quando é aqui na igreja, a gente convida meninos de fora, tudo para vir aqui à igreja. Mas como nós vamos levar as crianças para um outro ambiente, e há dificuldade de transporte, e há responsabilidade de levar crianças, então é bom quando os pais estão presentes. Então a gente chama os de fora para vir aqui à igreja, e esse passeio, então, é um passeio para nós levarmos as nossas crianças com os meios que a gente tem. Tá bom? Então, dia 7, passeio para as crianças e os adolescentes têm o seu encontro aqui na igreja às 18 horas também no dia 7. Vamos ficar em pé e vamos orar. E eu vou pedir que o nosso irmão Adelso, vem aqui, Adelso, por favor, e ore agradecendo a Deus pela vida do nosso aniversariante. Obrigado a Deus por mais um dia que o Senhor nos permitiu que estivéssemos aqui na tua casa, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Que aprendamos, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus, a tua palavra. E vimos, Senhor Deus, os benefícios que nós devemos, meu Pai, seguir, Senhor Deus,
através do teu ensinamento, Senhor Deus, e que o Senhor requer de nós, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ser obediente a Ti, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, sempre nas nossas vidas, Senhor Deus, viver, ó Pai, na Tua presença, ser obediente a Ti, Senhor Deus, e viver, ó Pai, e contentar, Senhor Deus, com o que temos, ó Pai, que nós possamos nos alegrar a cada dia, Senhor Deus, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos direciona a nossa vida, ó Pai, e que nós tenhamos que ser gratos, Senhor Deus, a Ti por tudo que o Senhor, ó Pai, nos faz sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada família representada aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor Deus, por os irmãos que estão assistindo em casa. Que o Senhor nos abençoe, Pai. E que cada dia, ó Pai, o Senhor nos direciona a nossa vida na presença do Senhor. Que o Senhor nos edifica, Senhor Deus, na Tua presença. E que nós seja fortalecido em Ti, Pai. Nos abençoe, Senhor Deus, ó Pai, o Luiz, Senhor Deus, que está fazendo aniversário hoje. O Senhor nos abençoe essa criança, Pai. Que ela possa, Senhor Deus, caminhar na Tua presença, Senhor Deus, e que ela possa crescer, Senhor Deus, na Tua presença, ser um conhecedor da Tua palavra e que possa viver, Pai, na Tua presença, Pai. Ter muita saúde, paz, nos abençoe, Senhor Deus, a família, Senhor Deus, nos abençoe a sua mãe, que nos ensina, ao Luiz, nos caminhar na Tua presença, e que ele seja, Pai, cresça saudável, Senhor Deus, na presença do Senhor. Nos abençoe as demais crianças, Senhor Deus, e nos abençoe, Pai, logo o culto, logo mais à noite. Que nós possamos estarmos aqui, Senhor Deus, nesse culto solene, Pai, de adoração ao Senhor. Nos abençoe, Senhor Deus, nos leva para os nossos lares, e logo mais à noite estaremos aqui no templo do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Perdoe as nossas falhas e os nossos pecados. Em nome santo de Jesus. Amém. O aniversário dele é 28 hoje. Vai encerrar, irmãos, que Deus abençoe.